Vamos à matéria? Tá na hora, né? Vamos lá. Japão concederá reentrada a residentes estrangeiros presos no exterior. Tóquio. Japão começará a conceder a reentrada a residentes estrangeiros que ficaram trancados fora do país há meses por uma proibição de viagem que visa limitar a propagação do novo coronavírus, disse o primeiro-ministro Shinzo Abe na quarta-feira. Em uma reunião da Força-Tarefa do governo sobre a resposta do coronavírus, Abe também disse que o Japão entrará em discussão com 12 economias asiáticas, incluindo a China, Coreia do Sul e Taiwan, sobre maneiras de retomar a segurança às viagens. A reentrada de residentes estrangeiros, independente de seu estado específico de visto, ocorrerá gradualmente, disse Abe. Dos 208 mil atualmente no exterior, cerca de 88 mil pessoas, incluindo estudantes e trabalhadores qualificados que deixaram o país antes da proibição de viagens entrarem em rigor, terão prioridade. A proibição, no entanto, não foi totalmente revogada. Aqueles que partiram mais tarde ou obtiveram recentemente um visto com planos de mudança para cá serão autorizados a entrar mais tarde, disse uma autoridade do governo. A comunidade de expatriados do Japão ficou indignada com a recusa prévia do governo em permitir a entrada de residentes estrangeiros, exceto em circunstâncias especiais excepcionais, um conjunto nebuloso de critérios que inclui a morte de um membro da família. Muitos outros países que impuseram proibições de viagens, como Alemanha e França, não discriminam cidadãos e residentes estrangeiros na concessão de reentrada. A retomada de viagens é para as 12 economias asiáticas, que também incluem Brunei, Camboja, Hong Kong, Laos, Macau, Malásia, Mongólia, Mianmar, Singapura. Depende das discussões para medidas extras de prevenção de coronavírus, incluindo testes obrigatórios, um funcionário do governo disse. O Japão também considerará permitir um pequeno número de empresários de outros países, como Estados Unidos e parte da Europa, se eles seguirem as regras, como viajar apenas de em jato particular, rapaz, e limitar sua permanência em 72 horas. Caraca, o troço tá feio mesmo. A proibição de viagens atualmente cobre 129 países e regiões, com 17 áreas, incluindo Nepal e Quênia, a serem adicionadas na sexta-feira. Os viajantes estrangeiros que estiverem entre um desses locais dentro de 14 dias após a chegada no Japão estão sendo recusados. Tá vendo? Então não dá para ficar vindo assim não, principalmente do Brasil, tá? Abe também indicou que o governo começará a considerar as condições de entrada para atletas e outras pessoas envolvidas nas Olimpíadas de Tóquio e Paralimpíadas, que devem começar daqui a um ano a partir de quinta-feira. Enfrentando um ressurgimento de infecções por coronavírus em centros urbanos como Tóquio e Osaka, mais ansioso para mitigar o golpe da pandemia na terceira maior economia do mundo, o governo Abe já entrou em discussões para retomar as viagens com vários países, incluindo a Austrália e Nova Zelândia. Os voos para Tailândia e Vietnã devem ser retomados este mês, com período de quarentena de 14 dias a serem impostos aos viajantes, disse o ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi. Enquanto isso, o governo estendeu na quarta-feira a suspensão de vistos e acordos de isenção de vistos com outros países em um mês até o final de agosto. Então é isso aí. O Japão está sinalizando que ele quer abrir, né, as fronteiras deles, só que só para os países que estão se cuidando com o coronavírus. Infelizmente o Brasilzão aí, por enquanto, está fora, né? Tá carta fora do baralho, infelizmente. Mas do jeito que a coisa está, ele está, como é que se diz? Ele está sendo bastante flexível, tá? Então, para quem está no Brasil e tem reentra, esse tipo de coisa, pelo visto vai poder entrar. Para os novos vistos no Brasil, já fica um pouco mais difícil. Mas ainda assim,
tá? Parece que a coisa está se flexibilizando. Quem pretende vir para o Japão, a trabalho, esse tipo de coisa, eu sugiro que já comece a mexer a papelada, tá? Mexer a papelada que eu falo assim, reunir a papelada toda. Não é para dar na entrada agora no consulado, tá? Não dê entrada, mas reúna a papelada, porque eles pedem uma papelada muito grande, tá? Para documentação para quem vem trabalhar no Japão. Para, no caso assim, de Nisei é uma papelada, é mais simples. Para Sansei já é bem mais complicado, tá? Isso depende muito de consulado para consulado também. O consulado de São Paulo, ele tem certas regras. O consulado, por exemplo, de Belém, ele já tem outras regras. Então é preciso você entrar em contato com o consulado ou com o agente o despachante que atua naquela região específica e ver quais são as documentações que precisam, tá? E deixa reunido isso, porque quando eles começarem a emitir os vistos de novo, você já está na fila de entrada para sair rápido nisso daí, né? Fica só a dica, porque vai entrar de monte, tá? Vai vir uma enxurrada muito grande, porque eu recebo várias perguntas aqui, eu recebo vários comentários aqui. Isso sinaliza o quê? Muita gente está ansiosa para vir, porque a situação do Brasil está X. Aqui do Japão também não está diferente, tá? É meio que loucura vir para cá agora. Está tendo serviço no Japão? Está tendo, né? Mas assim, não é aquele serviço para você ganhar horrores. E agora com sobrando mão de obra, os pré-requisitos aumentaram um pouco mais. Por exemplo, falar japonês. Não precisa falar extremamente bem, mas você precisa pelo menos entender um certo nível, tá? Para não passar tão apertado, porque nem sempre vai ter pessoas para traduzir. E na atual circunstância, como as pessoas, uma grande parte das empresas ainda está demitindo, claro que tem aquelas que estão contratando. Eu falo isso porque está aparecendo muito mais anúncios de emprego agora, tá? Mas não é da mesma forma que era há um ano atrás. Ainda está muito fraco. Tanto que eu falo isso para vocês porque as empresas que mais estavam contratando assim pesadamente eram empresas de comida. E essas empresas você não vê anúncio. Você está vendo assim anúncio de serviços um pouco mais pesadinhos, né? De metalúrgicas e manufatura. Essas empresas estão começando a colocar contratações. Mas a parte de comida, ainda que seria o carro forte do negócio que causa mais segurança, eu não vejo grandes anúncios. Então, tem serviço? Tem, mas ainda não está lá essas coisas. Então, pense bem antes de vir para cá. Tá? E no caso do turismo, né, aí não tem muito o que falar, porque aí a pessoa pode ir direto no consulado fazer os trâmites e ver os pré-requisitos. É aquilo que eu falo para vocês. Cada consulado ele tem o seu. Tá? Não dá para eu falar aqui, o consulado está pedindo isso, porque não é a realidade, tá? Se eu fizer isso, é mentira. Porque cada um pede um tipo. Só vou dar um exemplo para vocês, tá? O consulado de São Paulo, quando eu vim com minha esposa, estava casado, tudo bonitinho e tal. Eu fui dar entrada com o meu Koseki, né? Koseki que a gente fala assim, é a árvore genealógica da família para poder comprovar que você é descendente. Eles não aceitaram, tá? Eu falo assim, por quê? Minha esposa ela tem descendência também. Tá? Então, nessa brincadeira, o consulado falou assim, não, se ela tem descendência, então ela tem que usar o Koseki dela. Então você vai com o seu Koseki e ela vai com o Koseki dela. Isso o consulado de São Paulo, tá? Na época que eu vim, há 3 anos atrás. O consulado de Belém não. Minha esposa entrou em contato com o consulado de Belém, e o consulado de Belém falou assim, não, mas aqui vocês podem usar o mesmo Koseki para os dois. Tá? Dá para usar o Koseki dele, né, tranquilo para vocês dois. E olha a diferença agora. O consulado de São Paulo não estava exigindo elegibilidade, né? No caso, o de Belém já exige a elegibilidade. Então a pessoa tem que dar um jeito de tirar esse documento. Então você vê a diferença de cada consulado, a discrepância que tem.
Então existem outros consulados também no Brasil e eu não faço ideia, porque nunca tive contato com eles, então não faço ideia de como são as regras, tá? As regras não são uniformes para todos os consulados. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo. Ah, se gostou do vídeo, tá? Deixa seu like e compartilha com outras pessoas. E quem puder, se inscreva no canal, por favor. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.